muitas crianças perderam a infância por conta disso aqui que os próprios pais, eles entregam esse instrumento aos filhos. Por que você não tenta também mostrar o seu poder de autoridade, de casa, de pai e de mãe, e de dizer ao seu filho, não é não, sim é sim. O menino para ir para a escola, ele já tem que ir preparado com a educação doméstica de casa. Em 2019, eu fui perseguido, né? Por questão política, fiquei fora. E aí, na eleição seguinte, a sociedade viu que realmente eu merecia retornar. Começando mais um Café e Conversa aqui no blog A Pauta, nosso programa que ocorre integralzinho, todinho, completinho no YouTube, com alguns recortes sempre no Instagram. Guto, a gente fala de tudo que é assunto. Hoje, mais um assunto interessante pra gente e com uma figura que é queridíssima aqui em Riacho das Almas, o nosso Júnior da Igreja, popular Júnior da Igreja, conselheiro tutelar já pelo 3º mandato consecutivo. É isso aí. Boa tarde, boa noite, bom dia, não sei a hora que você vai ver isso, eu espero que você esteja vendo agora, na segunda-feira, que é quando entra no ar mesmo. Isso. Mas como é no YouTube, vai ficar aí. Seja bem-vindo ao nosso podcast Café e Conversa. E como você já sabe, nosso podcast é no meio do mundo. Aonde tem convidado, a gente vai. E hoje, a gente está aqui com o Júnior, que hoje é conselheiro tutelar pelo seu 3º mandato. Isso. E a gente vai conversar tudo sobre um pouco. Já foi candidato a vereador também do município. Então, o assunto hoje também rende muito, viu? Hoje não é só um assunto, são vários com uma personalidade só. É isso aí. Júnior, bem-vindo ao nosso Café e Conversa, fica à vontade. Pode ser um pouquinho estranho para ti, porque acho que é a primeira entrevista tua no meio da rua. Poucas pessoas já passaram por essa experiência, poucos, mas sinta-se em casa. Até porque tu és uma figura queridíssima em Riacho das Almas. Bem-vindo. Boa tarde, Dido, boa tarde, Guto, né? Boa tarde a quem nos acompanha. Agradeço pelo convite, né, de estar aqui. E como você falou, é a primeira vez que eu participo, né, de um momento desse assim, né? No meio da rua. No meio da rua. É estranho, né? É estranho, né? Mas acredito que a gente vai, durante esse tempo, eu vou conseguir atender, né, ao chamado de vocês e a gente vai dialogando e conversando aí o que a pauta nos traz. Júnior, trabalhar com a garantia de direitos das crianças e adolescentes é desafiador, não é? Bastante. Eu digo sempre, você para ser conselheiro tutelar, você tem que ter amor. Pelo dinheiro, né, não compensa, porque o salário é pouco. Entendi. Mas a responsabilidade de você ser conselheiro tutelar, de você estar à frente de um sistema de garantia de direito, né, que é composto, né, por vários órgãos, mas principalmente o conselho que está ali, ó, né, na frente, que é o primeiro órgão que é acionado, é o primeiro órgão que é cobrado pela sociedade. E nos tempos de hoje, aí é que é desafiador. Imagino. Eu acho que as pessoas confundem muito ainda a função de um conselheiro. Tem pessoas que acham, por exemplo, que vocês têm um poder de polícia e trazem as demandas para vocês mais complicadas possíveis. Ou seja, o que deveria ser um caso de polícia, o pessoal acha que é com vocês. É muito comum essa confusão? Existe. Muitas vezes é só, tem 2 meninos ali brigando, cadê o conselho tutelar? Né? Então assim, muitas vezes é dado a nós a atribuição que não é nossa. Né? A gente não tem papel de polícia, a gente não tem papel de judiciário, a gente não tem papel de Ministério Público. O nosso papel é zelar pelo cumprimento do direito da criança e do adolescente. É fazer cumprir o que diz o Estatuto. Né? Então assim, as nossas atribuições é atender, aconselhar os pais, é requisitar os serviços na área da saúde, da assistência, da educação, né? É aplicar as medidas protetivas à criança e adolescente quando seus direitos estão, as medidas pertinentes aos pais ou responsáveis quando eles não cumprem com o seu papel, né? E tá ali caminhando com a sociedade civil. Ô Júnior, deixe limpo aqui, porque os conselhos tutelar também são muitos criticados, atingidos por aquele negócio. Aí meu filho, eu posso bater e não sei o quê. Como é que funciona nisso mesmo? Porque no meu tempo, meu filho. Ei! O tempo de nós três, na verdade, era bem diferente, né? Cabo de vassoura quebrava nas costas. Assim. Era bem diferente. A gente é de um tempo do Código de Menores, né? E o Código de Menores, a criança não tinha vez, não tinha voz, né? E assim, a criança, naquele tempo do Código de Menores, a polícia vinha, recolhia, enfim. Mas a partir do Estatuto de 90, né? Com a criação do Estatuto em 90, em 13 de julho de 1990, a criança ela passa a ser sujeito de direito. Né? Ela tem vez, ela tem voz, ela tem o dever, o direito de participar da elaboração orçamentária do município.
ela precisa ser ouvida, ela precisa ser ouvida em qualquer política pública que envolva criança e adolescente. Certo. Porque se ela é o público-alvo, então eu tenho que ouvir ela. Eu vou construir uma casa sem consultar o orçamento, sem consultar quem entende da obra? Não, então, quando você traz essa fala da criança apanhar, o apanhar não é uma forma de você educar. Né? Como ele bem colocou, quem é que não apanhou lá atrás? Oh, meu Deus. Né? Mas veja, mas o que isso marca na vida de uma criança? Né? Então, o que eu percebo hoje é uma opinião minha. O que eu vejo hoje é que muitas vezes esses pais não querem ter a responsabilidade de educar, de assistir, de criar seus filhos. Entendi. E querem jogar para o Estado, jogar para o Conselho Tutelar. Né? Porque, olha, se a gente pegar essa geração de 90 para cá, né, todos foram educados aonde? Na lei de quê? Da obediência, né? Que o pai falava, baixava a cabeça e tinha que obedecer. Tinha um respeito. Então, assim, se você vem de uma educação dessa, por que você não tenta também mostrar o seu poder de autoridade, de casa, de pai e de mãe, e de dizer a seu filho, não é não, sim é sim. Boa. Né? Mas hoje o que é que a gente tem? É isso aqui que os pais Hoje, têm para tirar a infância da criança, dar um telefone. Esqueceram do não, então dando só sim. Não é porque, veja, quando eu era pré-adolescente e fui para a fase de adolescente, eu catava baixo. Eu catava paleta de picolé pra gente brincar aqui nesse riacho aqui, ó. Que era um riacho limpo, né? Tem até umas, como é? Cacimba, como é? Sim, cacimba. Né? Que tinha aí, me Ou lembro. pegava água. Era uma areia boa, a gente brincava aí dentro, fazia pipa. Então assim, não tinha isso aqui. A gente corria aqui nessa rua de Toca, de Barra Bandeira, de Queimada. Hoje, muitas crianças perderam a infância por conta disso aqui, que os próprios pais, eles entregam esse instrumento aos filhos e não permitem que os filhos tenham a sua infância, de ter o seu carro, de ter a sua boneca, de a menina pegar lá aquela panelinha, fazer a sua comidinha, brincar com a bonequinha, cuidar da boneca. O menino pegar o seu carrinho, tomar conta da sua fazenda. É difícil, tem, mas é raro. Por quê? Porque os pais, hoje, eu acredito que o nosso sistema, o tempo do estresse, né? E eles muitas vezes querem se livrar do filho dando o telefone. Né? Mas esquece que isso aqui é um instrumento que atrapalha o desenvolvimento. Não querem assumir a responsabilidade de pais. Que atrapalha o desenvolvimento da criança, né? A tela. Né? Então, aí acha que quando uma criança ela faz algo de errado, bater, espancar, para ser gente. De fato, a gente teve um tempo bem diferente, não é? Com vários desafios já, mas a gente teve infância. Os pais de hoje parece que eles estão furtando a infância dos filhos. No meu tempo ainda que eu via crianças de 14 anos ainda brincando de carrinho. Hoje, um menino ou uma menina de 11 anos, os pais já querem transformar em homens e mulheres. Já querem deixar eles adultos tanto tempo. Já querem deixar adulto, e aí a gente vê, até pelas questões das roupas. Pronto, eu sou de um tempo, eu moro na casa dos meus pais, mas era o seguinte: roupa e pai eu usava do jeito que eles queriam, não do jeito que eu queria. E minha mãe sempre dizia, quando você estiver dependente, estiver utilizando seu dinheiro, aí você compra a roupa do jeito que você quiser. Mas enquanto você estiver aqui é do meu jeito. Do meu jeito. Em casa não tem democracia. E em casa aqui as coisas acontecem do nosso jeito. Ou seja, respeita-se uma hierarquia, né? Exatamente. Pai e mãe. Hoje não, hoje você vê uma menina de 12 anos, acho que o Conselho Tutelar já até teve casos assim, que ela anda pela rua, ela anda quase nua. Estão sensualizando as crianças. E a responsabilidade disso realmente é dos pais. Dos pais. Porque uma menina de 12 anos ela não trabalha, então quem compra as roupas? É os pais. Os pais. Então a responsabilidade e o culpado são eles. Né? Desafiador. Porque a gente olha o seguinte, você trouxe um fato aí, né, da questão das roupas, né? É preocupante, né? Porque assim, torna a menina já adulta, né? Então, a gente tem aí uma questão que é a questão do abuso sexual, né? Principalmente nas redes sociais, né? Na questão digital, né? E que é altíssimo no Brasil. Sim. Né? Quantas crianças por dia não sofrem violência sexual, né? E outras também que a gente vê também muitos pais, é uma opinião minha, né? Muitos pais que criam blogs para as crianças de 4, 5 anos, né? Para, não sei se é
ter recurso e ganha para isso, mas assim, expõe a criança. Perfeito, né? Como o fato de postar uma foto da criancinha, principalmente da menina, sem a roupa, sem a blusa, sem a veste de baixo. Então assim, veja, para o violador, para o abusador, ele pode pegar aquela imagem, ele pode transformar no que ele nesse quiser. caso, os pais fazem redes sociais, tudo para os filhos. O Conselho Tutelar, junto com o Ministério Público, pode interferir ou não? Veja, primeiramente, a lei proíbe que menor de 18 tenha rede social. Não é? A própria diretriz lá do Instagram. A partir de 18 anos, é verdade. Aí o pessoal burla. Burla, né? Bota a idade como se fosse bem mais velho. Aí o que é que acontece? Muitas vezes, quando a gente recebe alguma comunicação de violação de direito em que tem uma criança que está sendo exposta nas redes sociais pelos pais, a gente notifica esses pais. A gente adverte, a gente orienta. Né? Se a questão ali persistir, aí vai para outras instâncias maiores. Perfeito. Mas assim, quando a gente olha para muitos meninos hoje, não querem saber de brinquedo. É raro. Né? E muitos pais também não querem ter a sua autonomia de chegar só, meu filho, isso aqui é certo, isso aqui é errado. Olha, isso aqui você não pode. Isso aqui você pode. Porque eu atribuo sempre essa responsabilidade aos pais. Sim. Né? Da educação. E a educação vem dos pais. Dos pais. Né? O menino para ir para a escola, ele já tem que ir preparado com a educação doméstica de casa, com a ética, com a moral, com o respeito dos pais para tratar o professor, tratar os colegas, tratar o ambiente escolar com respeito. Sabe do jeito que eu acho? Do jeito que um aluno ele trata um professor hoje, é o mesmo jeito que ele trata os pais em casa. A educação não vem de casa. Então, se ele grita, se ele xinga o professor, é porque ele grita e xinga seus pais em casa. E na escola ele se incomoda porque na escola existem regras. Então, quando o professor, o diretor vai colocar a regra, ele seja ameaçado e parte para cima. Aí você traz essa fala aí é onde a gente escuta. Mas se bater tem um tal do conselho tutelar, eu não posso educar meu filho por conta de um tal do conselho tutelar. Não. O conselho tutelar não foi criado para interferir na criação de filhos, não. Ele foi criado para zelar pelo cumprimento de um direito, quando o teu filho tem um direito violado pelo Estado, pela sociedade, pelos próprios pais ou na própria razão de sua conduta. Né? Agora, a educação cabe ao pai e à mãe. Né? A regra, o dever, como diz lá a lei, a Constituição, é dever do pai e da mãe, criar, educar e assistir os filhos. O que a gente tem visto muito é isso, Júnior. Acho que desde que o Conselho foi fundado, né, foi criado um Conselho Tutelar, as pessoas tendem a colocar o Conselho como um vilão. Como vilão. É incrível isso, eu não consigo entender como as pessoas atribuem tudo ao Conselho. Ao vilão. O pai e a mãe deixam de fazer o seu dever em casa, de educar, transfere essa responsa para a escola, aí quando ocorre uma intercorrência que o Conselho tem que agir dentro da lei, do que aquilo que de fato tem que acontecer, aí não, a culpa é do Conselho. Do Conselho, né? Atribui a ele um papel que não é dele. Sim. Né? E ele é visto como o causador, né? Do pai e da mãe não poder educar os filhos. Nunca foi, né? Nunca foi. Pois nunca é. Nunca será. Uma coisa também que não entra na minha cabeça é um pai falar: meu filho passa a noite estudando dentro do quarto, no celular e no computador. Cara, não existe. Uma pessoa ela não passa a madrugada todinha estudando, não. Exatamente. Não, então o que você tem que fazer é realmente observar o computador, o celular do seu filho e ver o que ele está fazendo. Porque ele não passa uma noite à madrugada estudando, não. Isso não existe. Os pais têm que fiscalizar a rua, né? E aí entra nisso que você disse. Não, mas eu não posso entrar no quarto dele. Oxe, é tua casa, macho. Bata na porta. Tá acontecendo o que aí? Bem rapidinho para fugir aqui na época eu estava com 28 anos de idade, 28. E a minha mãe, né, uma das minhas mães, né, porque eu tenho 3 mães, a biológica, tem a que me registrou como filho, que é a Delma, né, que todo mundo conhece, né, e tem a mãe também, mãe de criação, que é a Tita Pinheiro, que faleceu. E Tita também me criou, eu chamava ela de mãe. E eu, mais ou menos com 29 anos de idade, eu disse a ela que queria fazer uma tatuagem. E ela simplesmente olhou para mim e disse: olha, enquanto você estiver morando comigo, quem manda sou eu. Você tem o dever de me... Aceito. Boa, você tem a obrigação de me informar com quem anda, para onde vai e onde está. Perfeito. Eu estou de maior, ela disse: não quero saber. Eu acho que todos nós passamos por isso. Ela disse: a barba pode estar aqui, ó. Mas estando dentro da minha casa, tem que dar satisfação. Né? E veja, 29 anos de idade, já estava adulto.
Hoje estou com 37. Né? Então veja, se os pais também cobrassem dos seus filhos, fiscalizassem os filhos, né? Sentassem com os filhos. Mas hoje a gente vê o quê? É o pai num quarto, o menino no outro quarto, no telefone. E quando senta para jantar, almoçar, é cada um com o telefone, nem atenção dá. Né? Então assim, ô fulano, o menino está no quarto, não tem nem coragem de chegar lá no quarto e chamar, manda mensagem pelo telefone. Então perdeu a essência do contato, né? Da convivência familiar. Não existe mais aquela na hora do almoço você conversar olho no olho. Isso é preocupante. Porque o pessoal quando compra uma casa, aluga e já compra o guarda-roupa, a cama. Mas realmente, eu acho que o móvel mais importante da casa é a mesa, porque ali você vai estar em comunhão com a sua família. Ali você vai estar construindo a sua família, você vai estar conversando olho no olho, entendendo como foi seu dia, as suas dificuldades, né? Mas realmente a gente não vê. Nem você falou, um está no quarto, outro está na sala. Hoje tem uma sensação de presença ausente. Eu não sei se o termo é esse, mas o que acontece? Eu estou perto de você e ao mesmo tempo estou longe. Porque eu estou contigo aqui e no lugar de eu desfrutar da tua companhia, do prazer de estar contigo, eu estou com você aqui, de corpo, mas a minha mente está aqui. Com alguém que está a quilômetros. Estou buscando algo aqui para me entreter. Gente, vamos curtir mais a presença, o prazer de estar aqui junto. Então acho que na família isso está sendo muito nocivo. Crianças que para conversar com o pai, ou pai para conversar com as crianças, tem que usar um WhatsApp. WhatsApp, um absurdo. E às vezes dentro da casa, né? Mandar mensagem dentro de casa, né? Fulana, vem almoçar. Tudo pelo telefone. Então isso perde a essência, né? Perde esse afeto, né? De pai para com os filhos. E os filhos sentem, viu? Também tem aquela questão também, principalmente da criança. Veja, a gente sabe, né? O sistema hoje, os pais trabalham, passam a maioria do tempo fora, né? A criança vai para a escola. E assim, quando chega à noite, a criança quer o quê? Quer a atenção dos pais. Sim. Muitas vezes os pais não dão porque está cansado, né? Não tira aquele tempo para os filhos. Então a criança, ela sente também esse afeto, né? Então é importante que os pais tenham também esse olhar de dar o carinho ao filho, de sentar, de brincar, né? Então veja a felicidade de um filho para chegar e ali se deitar no sofá, brincar com o filho, né? Botar o filho na cacunda, né? Então veja, brincadeiras que a gente tinha, né? Como infância, de chegar, de pular em cima da barriga do pai, né? Muito Enfim, bom. E assim, hoje é raro. Existe, mas Verdade. pouco. Né? Então a No criança... final de semana o pai tá brincando ali, porque eu vejo que realmente vai ficar marcado na mente da criança, ela vai crescer com isso, são esses momentos de brincadeira. Não vai ficar isso aqui vai quebrar, você vai comprar outro. Mas o momento que você acha que é besta, é um momento que vai ficar pro resto da vida dele. Eu fiz isso com meu pai, eu brinquei com isso com meu pai, eu fiz isso com a minha mãe. Minha mãe e meu pai participavam das minhas apresentações na escola. Exatamente, entendeu? São pontos que a sociedade tem que rever, né? Pedir pro pessoal começar a compartilhar, né? Você Comentar, viu já compartilha. que o assunto aqui é muito bom. Tá bom, bate-papo. Então, ó, comenta aí, compartilha, dá aquele joinha pro Instagram, pro YouTube entregar para outras pessoas. Então, vai lá naquele joinha lá, para ele entregar para outras pessoas e vai compartilhando. E deixa aí no comentário também o próximo que você quer que esteja aqui com a gente. Júnior é um deles. Quem você quer aqui? Comentário lá, Isso. Júnior, não sei o que, a gente ligou para ele e ele tá aqui. Aceitou. Então, quem você quiser aí, ó, coloca aí que a gente vai entrar em contato com você. Se a gente tiver o contato, a gente também já entra direto. A gente arruma um jeito de chegar. A gente dá um jeito nos nossos informantes. Porque, ó, o Café Conversa, o que ele tem mais tem é informantes, viu? Maravilha. São pior do que o pessoal do Léo Dias. A informação cai. Que é interessante. Tá, pessoal? E comenta também. E assim, a gente tá num processo muito democrático. Se porventura alguma fala nossa aqui você discorda, comenta aí também no comentário. Sim. Vale a pena concordar, discordar, dá o teu lado também aí. Participa com a gente. Interessante, tá? Ó, Júnior, vamos lá. Você está no seu terceiro mandato. Eu vou arredondar aqui a conta. Tu estás, vou colocar 10 anos. 10 anos de conselho. Ele foi eleito em 2012, a primeira vez, depois reeleito em 2015 e depois 2020? Não, aí 2019 perdi. 19, concorreu, aí voltei mas não foi. e disputei 23, né? Pronto. E assumi 24. Então vamos Só que lá. em 2012 só era mandado de 3 anos. Né? A partir de 15, quando foi que tornou o processo de escolha unificado, aí passou a ser 4, né? Perfeito. Então eu vou arredondar aqui, pô, tá meio... Quem é de comunicação geralmente é ruim de exatas, é ruim de matemática. Eu vou arredondar 10 anos. Júnior está já há 10 anos contínuos, vou botar dessa forma aqui, né? Mas vamos lá. Júnior, o que é que mudou do teu primeiro mandato ali
junto a mais 4 colegas, não é isso? São 5, né? O São conselho. O que é que mudou desde aquele primeiro até esse momento? A sociedade evoluiu, passou a entender mais o que é o conselho? Em parte, sim. Eu costumo dizer o seguinte, que a sociedade, ela tem uma falha. E eu coloco todos nós. Sim. Por quê? Porque a sociedade, ela não busca conhecer os fatores do seu país. Se a gente for fazer uma pesquisa aqui, perguntar a uma boa parcela, o que é a Constituição brasileira? Tu conhece o Código Civil? O que é o Código Civil? O que é o Código Penal? O que é o Estatuto da Criança e do Adolescente? As pessoas não conhecem e porque eu creio que é falta de interesse. Porque hoje a gente tem, né, a internet, que o que a gente quiser pesquisar, né, a gente pesquisa, né? Então assim, hoje as pessoas elas entendem o que é o conceito tutelar, mas elas ainda permanecem com aquela visão que é um conselho que é contra pai e contra mãe. Aí é onde eu tento desconstruir desde o meu primeiro mandato, mas não consegui ainda. Né? Que eu faço várias provocações aos meus colegas. Minha gente, a gente precisa estar mais presente no canal do rádio, na rede social. A gente precisa bater um papo com a sociedade. A gente precisa articular com a associação aquela reunião mensal, para que a gente possa aproveitar aquele momento de meia hora e falar o que é o conceito tutelar, tirar dúvida das pessoas, para a gente tentar desconstruir essa visão errada que a sociedade tem do conceito tutelar. De achar que o conceito tutelar veio, né, para defender bandido. Tem uma parte aí do setor, né, da segurança pública que vê o conceito tutelar como defensor de bandido. Quando o jovem comete ato infracional, né, aí diz que o conselho vai defender bandido. Não. Mas ele cometeu um ato infracional, ele vai responder conforme a lei. Né? Todos nós temos direito, não é isso? Ele não tem o direito à autodefesa? Sim, assim, perfeito, defender, perfeito. Né? Perfeito. Não temos aí, então, a lei também garante a esses adolescentes, né, o direito à ampla defesa. Então, eles têm o direito de ser ouvido dignamente, né, de requisitar um advogado, um defensor público. E, em primeiro lugar, os pais têm que ser acionados. Né? Então, se um adolescente cometeu um ato infracional, né, e foi apreendido, né, naquele momento, conduzido até a delegacia, a equipe da delegacia tem que acionar os pais, perguntar ao adolescente onde é que ele mora, se tem contato dos pais, e acionar o representante legal para que ela compareça à delegacia, e ali o delegado vai fazer o papel dele, né, que é ouvir, se for o caso de liberar o adolescente, lava um termo de entrega aos pais, e o procedimento prossegue novamente, dá continuidade, né? Segue-se um processo, né, de fato, processo, né? de Mas fato. já não é mais com o conselho, já Não. é com a outra instância. Hoje, ali, pelo né? estatuto, adolescente até com idade? Adolescente é até 18 incompletos. Aí o conselho vai até 18 anos? É incompleto. De 0 pode chegar a aos 17 18, anos. dependendo da situação, pode chegar aos 18. Mas a lei diz que é adolescente até os 18 incompleto. Certo. Né? Até 18 incompleto. Ô Júnior, Que as pessoas não entendem. Mas por que 18 incompleto? Sim, eu tenho 17. Vou fazer 18 agora, em março. Então eu tenho 18 incompleto. Porque este ano eu faço 18. ainda respondo como adolescente. Entendeu? Ô Júnior, e o que te fez? 10 anos, como o Dido falou, 10 anos no conselho, o que te fez? Cara, você é conselheiro tutelar. Foi alguém que te incentivou ou você já tinha isso dentro de você? Olha, Guto. 2012, não foi, querido? Boa 2012. pergunta. Eu comecei, né, a minha vida nessa linha de defesa de garantia de direito, né, na Pastoral da Criança. Ok, boa. A Pastoral da Criança, lá em 2000, com a Adjane, né, a Adjane Souza, que era a coordenadora da época. Né, e ali eu comecei a minha militância na Pastoral da Criança como líder, né, comunitário. E a minha missão era o Chicão. A gente ia atender aquela região do Chicão, que naquela época era realmente, né, uma comunidade muito carente. Né? E a gente chegou a preparar aqui aquela nutrimistura, né, que era aquela vitamina, aquela farinha que era um suplemento, né, para
aquelas crianças que estavam ali em Subnutridas, situação né? de Vulnerabilidade alimentar, Exato. né? Desnutrição, né? de nutrição. Então, assim, a pastoral da criança, ela acompanha a gestante, né, acompanha a criança, o peso, tem a celebração da vida. E quando foi em 2012, eu estava trabalhando, né, num cartório da Registro Civil e foi quando surgiu o período da eleição, né? E eu sempre tinha, né, esse interesse. Uma eleição antes, eu não pude participar porque eu não tinha os 21 anos completos. Eu ia fazer 21 em maio e o processo era em abril. Aí eu, então, aguardei por 3 anos, né? Então, quando Entendi. eu completei os 21 anos, que é o que o estatuto diz, é 21. Aí eu procurei, né, o presidente do Condica, na época, que era Giovanni, fiz a inscrição, né, participei do processo e fui eleito, né? Naquele momento, parece que eram 5 mulheres que tinha no conselho. Era Cida, Alcione, Silvinha, Neide, e eu não lembro, eu sei que eram 5 mulheres. Não, perdão, e o Wellington, né? Conceição. 4 mulheres e um homem. E aí fui eleito, aí entrou novato, eu, André, fomos os novatos e ficou Silvinha, o Wellington e Neide. Né? Só entrou 2, né? Sim. E aí me apaixonei pela causa, né? Fantástico. É desafiadora. Pelo gosto, assim, da família, de uma parte da família, eu não estaria. Já não estaria mais. Porque, assim, a questão, quero ou não, é política, né? E eu vou ser sincero, né? Pedir voto não é... Difícil, né? também difícil, assim, essas coisas agradáveis. Você escuta, né? Então, assim, é difícil. Vocês já foram candidatos já também em é eleições. difícil. Você chega na casa do eleitor, né, se apresentando, falando, muitos não dão atenção. Quando você sai, né, começa a xingar. Mas é o processo e faz parte, né? E quem quer algo tem que correr atrás, persistir, né? E aquela coisa, você tem um projeto, você tem um propósito, você tem que seguir em frente. Perfeito. E graças a Deus estou aqui, participei do de 2019, por questão política fiquei fora, né? Porque até 2019 era 5 votos, você podia votar em 5 pessoas, né? O eleitor podia escolher ali 5 pessoas e votar em 5. Né? Eu chamava de chapão, era um chapão. Então, Só para o pessoal entender, porque às vezes pode estar assistindo e não, na minha cidade não é assim não. Isso aí vale da lei municipal. da Então, lei municipal. aqui são cinco conselheiros de lá e existe uma lei, como se forma a chapa e tudo. Então, cada cidade é a sua Talvez realidade. tenha, tem uma na verdade, realidade. Guto, é assim, é eleito 5 pessoas, né? No Brasil todo, o conselho só é cinco. São composto 5. por 5 É o pessoas. máximo. Tá. Mas assim, cada município tem a sua lei municipal. A nossa lei municipal, quando foi criada, se eu não me engano, parece que em 2003, ela definiu que a população poderia escolher até 5 pessoas, votar em 5. Certo. Né? E isso sempre foi. Quando foi em 2019, né, que foi quando eu perdi o processo por questão política, né? Porque a gente sabe que em cidade pequena a política ela conta. A influência da Aí política quem partidária conta. Quem está na gestão faz a sua chapazinha, né? Quem é oposição apresenta os seus, porque já é um jogo para daqui a 2 anos, né? É quase que um esquenta para a eleição municipal. Exato. Então foi formado ali e eu fiquei, né? Fui perseguido em 2019. Eu fui perseguido, né? Fui perseguido e perdi não por ser um mau ou um mau conselheiro, por não ter realmente cumprido o meu papel. Mas por pertencer a um grupo X. Eu perdi por uma questão política, né? E isso aí é notório, eu nunca escondi para ninguém. Então eu me ausentei aos 4 anos, não deixei de ser militante, né? Voltei para o meu trabalho lá no cartório de civil, né? E quando foi em 2023, né? Aí eu digo, eu vou novamente, né? Foi o primeiro, viu? Me lembro, dia 10 de abril. Que aí nesse aí só poderia votar em um. Pronto, aí um ano antes, os nossos vereadores fizeram uma modificação na lei, né, que a sociedade ela só poderia votar em um candidato, como a eleição normal, né? Para vereador, vota em um candidato. E aí, na eleição seguinte, no processo, passou a valer. Então, me candidatei, me registrei, né? Fui o primeiro, cheguei na secretaria, ainda estava fechado, né? Quando abriu, estava lá com minha documentação dentro da envelopezinha, entreguei lá, né? Me lembro como hoje, que hoje ela é vice-prefeita de Caruaru. Daisy, né? Silva. Então, me entreguei a documentação a ela, que ela estava lá no momento, né? E segui em frente, né? Participei do processo, fiz, que tem uma prova, né? Tem uma prova,
Aí quem passar nessa prova, vamos supor, pode ter 30 inscritos, mas você tem que passar pelo processo da prova. Passou na prova, você vai para a rua pedir voto. Está né? apto a e ser graças candidato. a Deus, né? Passei, fui para a rua e a sociedade viu que realmente eu merecia retornar e aqui estou. Ou seja, você já foi, como você mesmo disse, aí já foi testado 4 vezes nas urnas. Você também falou também que a família não queria. E você em 2012 também decidiu ser candidato a vereador. Vou até tomar café agora. E aí você foi candidato pelo PSDB. 45. Né? Na época, então, fomos junto com a chapa do ex-prefeito Dioclésio, doutor Dioclésio. Não sei se isso é legal que eu vou falar. Talvez o resultado não foi o que você queria, mas eu acredito também que você aprendeu. E como foi essa decisão de, não, sou candidato, eu sou conselheiro e agora vou querer decidir ser vereador? Veja, em 2012 foi o ano que eu fui eleito como conselheiro, né? Foi eu e André, e que foi no mesmo ano da eleição para a eleição municipal. Prefeita. E eu e André recebemos um convite, né? Do grupo político da época, para ser candidato a vereador, porque eu tive 1.028 votos e André teve 1.024. Foi uma diferença de 4 votos, se eu não me engano. Fiquei em primeiro e ele em segundo. E aí nos convidaram, André disse que não tem interesse, né, porque estava chegando ali agora. E também só não tem interesse porque eu fui eleito agora. Não, mas você não perde o seu mandato, você se afasta por 3 meses, recebe o seu salário normal e depois você retorna. Entendi. Aí disse, vamos, faça a experiência. Aí fui, né? No tempo me afastei, passei 3 meses em campanha. Foi uma experiência gostosa, né? Fui pelo PSDB, pelo 45, né? Gostei. Obteve 98 votos. Foi, na época, se eu não me engano, eu tinha 24 anos. 24 anos, se eu não me engano. Só não lembro o número, sei que era 45, ou foi 45, 1, 2, 3, ou sei que era alguma coisa assim. E fui para a campanha, desafiador, né, sem dinheiro, sem recurso. Né, tinha um vizinho lá, meu, que me emprestou o carrinho dele, eu fazia campanha. Né, e no final da campanha eu dei uma ajuda de custo a ele, porque eu usei o carro, né? Mas justo, assim, né? Fiz a minha campanha, né, mostrando uma coisa nova para a sociedade, né, pela uma vaga na casa para representar o povo, né, mas naquele momento não foi a hora, né? Sim. Então, só que aí, o que você aprendeu nessa jornada? Que foi então aprendeu, porque em 2016 você foi de novo candidato, eu acho que foi pelo PTC 36, né? Que hoje é o AGI. Isso, PTC. E aí você foi e durante o caminho você desistiu. E nesse, você não foi mais pelo grupo do ex-prefeito Dioclésio, você foi pelo uma terceira via que estava se abrindo na cidade, que era o de Alberes. E você desistiu no meio do caminho. Foi, porque teve fatores que nos levaram, né, ali na reta final, não só eu, como outros candidatos que ali estavam, que nos levou a gente seguir os nossos caminhos, porque naquele momento o grupo, né, começou bem, mas lá na frente começou aquela coisa a morrer, né? E teve, né, fatos que não vêm ao caso, mas eu desisti. Aí na reta final, né, faltando mais ou menos 2 semanas, eu cheguei para os candidatos, eu não tenho mais interesse, né, eu vou ficar de fora, não vou fazer um pronunciamento que eu não sou mais candidato, né? E ainda tive 17 votos, né? Que foi até uma repercussão aí, tá aqui caída, né? Porque realmente eu não... recurso. Isso. E a gente sabe que eleição tem que ter dinheiro, né? Porque é recurso, você tem gasto com a visita ao povo, né? Você precisa também se cuidar, né? Ouvir a demanda da sociedade. E foi, aí naquele momento, cada um seguiu o seu destino, né? E eu acabei votando em Dioclesinho, que perdeu por 5 na época, não foi? Foi 2016? 2016. Perdeu para Mário Mota por 5 votos. Pronto, aí voltei, foi a primeira vez que eu votei. No caso, a segunda... Não, acho que tu votou em Mota, não? Não, votei, não. Aqui tu desistiu de ser candidato a vereador? Não votei não, em Mota não. Porque uma parte foi para Mota e outra foi para Dioclésio. Né? E ali na reta final, fui procurado e eu votei no Dioclésio, né, em 2012, né, e no Filho em 2016, né? Certo. Aí, nessa... E pronto, aí
Também não tive mais interesse em candidatura de vereador, mas fica aquela provocação. Até o ano passado também, na eleição, o povo não dá sossego. na eleição passada, né, Sim. 24, né, fui provocado também, né, para sair candidato, porque hoje eu sou filiado ao Partido dos Trabalhadores, né, Certo. desde 2017. Sou filiado e, vamos, eu disse, não, eu não tenho interesse, porque eu assumi um compromisso com uma pessoa, né, que me ajudou no processo de escolha do Conselho Tutelar, e eu vou manter minha palavra e vou dar meu suporte. Eu não posso agora, mas fui provocado, né? Que é provocado todo dia. E se eu dizer que eu não tenho interesse, eu estou mentindo, né? Eu gosto da política, mas eu sei que é uma coisa que é difícil, né? É uma realidade totalmente diferente de Conselho Tutelar. Eu não posso pegar a política baseada na eleição do Conselho Tutelar. É totalmente um histórico diferente, né? Talvez muita gente confunda isso. Acha que o fato de ser muito popular em uma eleição de conselho consegue transferir esses votos para uma eleição para vereador, para prefeito. Vereador. E um fato que poucos sabem, viu? Que poucos sabem. A última foi em 2020, não foi? Foi quando a pandemia? Foi 2020 a eleição? Foi em 2020, durante a pandemia. Pronto, na eleição de 2020, né, eu apresentei uma carta ao presidente do Partido dos Trabalhadores, Janduí, como candidato a prefeito pelo Partido dos Trabalhadores. Mostradinho. Mas eu tomei conhecimento também disso. Poucos sabem, né? Foi da questão da pandemia, tal, ficou naquela. E a gente precisa que o partido em si caminhe com suas próprias pernas, né? Para não ficar nesse jogo, né? Eu lembro disso. Aí apresentei, né? Uma carta, eu tenho até hoje, né? Mas ela não foi atendida, né? E o partido se mantém até hoje com o partido, né? Tu permanece filiado? Permanece filiado ao Partido dos Trabalhadores. Ou seja, pretende ser candidato ainda. O primeiro passo é ser filiado. Ele já tem o primeiro passo. Já tá, né? É o primeiro requisito. Tem que ser filiado à legenda ali, ao partido, né? A sigla, a legenda não, a sigla, desculpa. Então, assim, mas é por aí. Acho que essa ideia de não fechar as portas, não usar a palavra nunca é inteligente, Júnior. Acho, porque assim, depende do momento. Exato. E se de repente aparecer para vocês um cenário favorável, por que não? É o seguinte, eu provoco isso na juventude hoje. A juventude ela precisa ter um interesse na política. Veja, a política ela não é ruim, não. Entendeu? O que falta na política é as pessoas entenderem realmente o que é política. Eu não posso ser politiqueiro, né? Todos nós somos um ser político, assim diz a sociologia, né? Não é isso? Sim. Não é? Que todos nós somos um ser político. Então, a política em si ela é bonita, precisamos da política. E eu digo ao jovem, a gente precisa também adentrar a política para a gente poder fazer diferente. Porque, olha, os tempos, cada tempo é um. Sim. Né? Eu não posso ter um pensamento de 20 anos atrás. Concordo. Eu tenho que ver a política hoje no outro ângulo. Né? Isso. Uma política mais participativa, né? Principalmente a juventude. Uma coisa que eu sinto falta é que a juventude ela não se envolve na discussão do processo, entendeu? Ela se deixa se levar pelo oba-oba. Pela torcida. Imagina se essa juventude de hoje, que está agora vai votar pela primeira vez. Se essa rapaziada, ela provocasse todos os candidatos. Por que o senhor está entrando na política? O que é que o senhor tem de interessante para o povo? Qual é o seu projeto político? O senhor está entrando pelo um projeto pessoal, pelo um projeto assistencialismo ou pelo um projeto político e ético de melhoria da sociedade? E se a gente vê, né, Júnior, poucas vezes que aconteceu no nosso país, em alguns estados, em algumas histórias que a gente vê, muita coisa na política mudou depois que a juventude entrou. A gente vê pelo impeachment do Collor, foi a juventude que foi para a rua, se pintou de roxo, foi para Brasília pedindo impeachment. Enfim, aqui também em Pernambuco tem suas histórias, quando a juventude foi para Pernambuco, foi para a rua. Mas eu te faço uma pergunta, não sei se você concorda comigo. Os velhos políticos, eu acho que ele desanima a nova geração que quer entrar na política. E aí eu digo, por mim que já fui candidato, você que já foi candidato, e esses velhos costumes, esse velho maldoso de fazer política, começa a desanimar aquele que realmente quer fazer o diferenciado, porque não tem o apoio da própria população. A gente começa a ver o Congresso. Tem políticos ali que estão mais de 20 anos e aí não quer sair da política e passa o bastão para o filho,
passa não sei o quê. E aí eu vou citar 2 nomes aqui, que são os nomes mais falados. A gente cita o ex-presidente Jair Bolsonaro, que além de ele ser várias vezes deputado, foi presidente, tudo bem, seguiu uma história. Mas os filhos também entrou nisso, eu vejo como um comércio. E aí também vejo o próprio presidente Lula, que contribuiu com o Brasil e permanece ainda. E aí eu acho que atrapalha aqueles outros nomes que querem se destacar. Você não concorda com isso? Mas o do presidente Lula eu vou discordar um pouco. Né? Não! Do presidente Lula... Fica à vontade, fica à vontade. O do presidente Lula é diferente, veja. Né? Lula tem um projeto político para o país, né? Lula, a história política de Lula lá atrás... Não, mas eu não tô falando de projeto, estou falando de tempo. Veja, o Lula está 20 anos no comando. Mas veja só, hoje, a gente... De 4 anos para cá, né, depois do impeachment da Dilma, né, a gente, a extrema-direita, ela se levantou de um jeito não só no Brasil, como no mundo. Então, assim, essa extrema-direita que vem com um discurso, né, que não é bom para o país, aí de ódio, né, então o presidente Lula, ele é candidato, meu pensamento, hoje ele é candidato, novamente, por quê? Por um projeto político? Porque o PT tem projeto político tem. Mas ele também é candidato por quê? Porque a extrema-direita ainda está forte no Brasil. E isso é preocupante. Olha, Guto, veja. Vamos entrar no debate. Não, veja só, olha. Eu vou dizer uma coisa a você agora. Para quem não entende, se uma pessoa de direita e de esquerda. Se a gente for pegar Fernando Henrique Cardoso, ótimo presidente, o José Serra, o próprio Aécio Neves, o nosso vice-presidente, o Alckmin, né? Veja, foram oposição ao PT. Perderam as eleições, mas respeitava. Só o Aécio na última que, né, perdeu para Dilma, que veio tumultuar. Pronto, veja. Teve um terceiro turno ali praticamente. Mas era um tempo em que se respeitava. Eles eram oposição, sim, lá em Brasília. Mas não provocava o que o bolsonarismo vem provocando no país, a divisão. Não, mas aí a gente vai colocar os extremos que tem dos dois lados. Não. Eu acho que o que estraga isso é os extremos. Tanto tem extremo da direita e da esquerda, que são pessoas burras. Mas o extremo da direita é pouco, da esquerda. Por que eu falo Agora, isso? Agora, o extremismo da direita são muito radicais. Quando o Bolsonaro perdeu, ficaram 3 meses de idiotas no quartel ali, até falando com o extraterrestre. Então veja. Como também Lula, quando Lula foi preso, passou vários idiotas na cadeia, lá na porta da cadeia também. Mas veja a realidade. Veja, a militância que estava ali em acampamento, né? Ao presidente Lula na sede da Polícia Federal, né? Tinha um comportamento. Veja o comportamento do bolsonarismo nos acampamentos. Veja. Né? Então, assim, olha, Guto, eu tenho um entendimento seguinte. Você trouxe essa questão de Brasília, dos velhos políticos, né? Quem tem o poder de mudar, de transformar é o povo. Gente. Esse ano nós temos eleições. Governo, Senado, estadual e federal. Eu te pergunto, quem é que procura conhecer o perfil dos candidatos que se apresentam? Pouquíssimos. Nossa. Pouquíssimos. Principalmente a juventude. Porque se vota porque fulano está pedindo, porque eu vou votar porque eu devo favor a ciclano, mas o teu favor a ciclano tu tem que pagar a ele. Mas se ele traz um candidato, você tem que interrogar, quem é esse cara? É de onde? Vá lá na internet, procura, veja se ele não responde a nenhum processo, veja se ele realmente, qual o projeto dele para o país. E aí eu digo ainda a você, além de você estudar o candidato, ver as ideias deles, comece também a ver as pessoas que estão ao redor dele, porque essas pessoas que vão governar com ele, que são mais prejudicantes do que o próprio candidato. É uma procuração, se eu te passo, o voto é uma procuração. É um cheque branco. É um cheque branco. Se eu assino uma procuração para você me representar, né, ter ciência dos meus poderes ali, então, o voto, eu estou dando poderes àquelas pessoas para me representar. Mas eles chegando lá, eles já estão. Se ele não cumprir com a promessa, né, eu vou ter que esperar 4 anos. Perfeito. Entendeu? E eu trago para a nossa realidade hoje municipal. Eu gosto e digo à juventude, precisa se provocar para que a juventude possa também discutir, né, e elas possam também questionar os candidatos. Né, porque a gente também não pode ficar na velha política. Sim, concordo. O tempo é outro. Se ele fosse para a velha política, Riacho não era desenvolvido. Né? Então eu tenho que pensar num plano do amanhã. Eu tenho que construir Riacho hoje para os que nasceram agora.
né? Sem Porque eu tenho dúvida. que preparar uma riagem para o menino estar nascendo agora, que lá na frente eu vou estar na idade de idoso, eu vou estar idoso se Deus permitir, né? E qual é a riagem que eu vou construir para os meninos e meninas agora, né? Sim. E assim sucessivamente. Então é projeto. Política eu vejo como projeto. Se você tem projeto, você merece o voto. E precisa ser discutido, né? Discutido, exatamente. É isso? A gente tá vivenciando muito essa coisa do votar como se fosse paixão, como se política fosse time de futebol. De futebol, Você se é. apaixona É o que a gente e vê hoje no acabou. nosso país, Tá muito infelizmente. complicado. Então, assim, de fato, essa fala de vocês, e para quem está acompanhando aqui, deixando mais uma vez aqui, a gente tem aqui uma pessoa que é mais à direita, né? De fato, aqui é à direita, e a gente tem uma pessoa aqui da esquerda. E o que eu acho interessante é isso, a discordância dos pontos de vista. A discordância é muito natural e é muito salutar, é muito saudável essa discordância. Porque você entra numa discussão para você chegar a um consenso dentro de uma forma ou outra. O que não dá para a gente tolerar realmente é o extremismo, o radicalismo, porque eles não vão nunca convergir, eles nunca vão se encontrar. Quando existem dois extremos, então quando você não consegue discutir, que é o primeiro passo é discutir ideias, não é discutir porrada não, gente, pelo amor de Deus. Ideias, Discutir exatamente. Então se você não consegue discutir ideias, nunca vai se chegar a um consenso, Exato. a um denominador que vai agradar a grande maioria, porque todo mundo a gente não consegue, ninguém consegue o 100%, né? Tem até um dito popular que eu falo na rua, nem Jesus Cristo agradou todo mundo, né? Infelizmente, né? E quem foi Jesus Cristo, quem é até hoje, e não agradou a todo mundo, e não agrada ainda. Então, assim, que dirá o ser humano com suas falhas. Mas é importante que haja-se a discórdia em vários pontos ali e que se busque o encontro de ideias. Exatamente. Então eu acho isso muito, muito bacana. Vejo que a gente quando começa a falar de política, aí começa a aparecer muita Assuntos. coisa. Que eu não posso perder a sua amizade por questão de política. Não, você não, tem não, o seu não. pensamento Que eu acho só e uma eu tenho o besteira. meu. Isso é uma besteira. Mas a nossa amizade, nosso respeito tem que permanecer. Você tem o direito de discordar de mim, eu tenho o direito de discordar. Perfeito, né? Porque até lá no final, eles podem estar juntos. A Exato. gente tira agora o próprio Alckmin, que sempre Exato. foi Sim. oposição a Lula, hoje é vice-presidente E foi do um cara. casamento belo que casamento. deu certo, né? Tá funcionando bem. Então, Não é? não vale E essa que vai discussão, funcionar, essa né? briga. Por mais 4 anos. Calma aí, gente. Ele acabou de essa parte dizer, Guto discorda. ele acabou de dizer que vamos analisar nossos candidatos, o processo, tudo. Então, Mas hoje não se tem. for pro processo, vocês vão ter que escolher outro Mas candidato. hoje a gente não tem, né? Um candidato realmente com um projeto político melhor do que o Partido dos Maravilha. Trabalhadores. Meninos, ó, o papo é massa. Viu, Júnior? Eu sempre pergunto ao pessoal, ó, pergunto e comento. Certamente para ti uma experiência nova, pela primeira vez na vida, eu acho que tu participou de uma entrevista, de um programa ao vivo no meio da rua, com tudo acontecendo. Então a proposta do nosso Café e Conversa é essa, é botar as pessoas em qualquer lugar para trocar ideias. É isso aí. Seja qual for a ideia. Começamos falando aqui sobre Conselho Tutelar, direitos das crianças e adolescentes. Entramos na política partidária também. Ali o Conselho Tutelar é política pública, Sim. né, partidária. E aí, ó, são muitos assuntos. Eu quero te agradecer muito por essa oportunidade de conversar contigo, a gente trocar várias ideias. Certamente, se a gente que fosse ter mais tempo, a gente ia conversar até a bateria ali acabar 100%. Até o mesmo. café já acabou tudo aqui já. Mas, Júnior, obrigado por vir aqui, pela participação super valiosa. E achei muito bacana que vocês fizeram a gente refletir sobre alguns pontos também. Esses pontos divergentes são importantes. Obrigado pela participação. Eu que agradeço o convite, né? E Guto ontem, quando falou comigo, né? Eu fiquei, meu Deus do céu, eu nunca participei. O que vai ser isso? Tá ali no meio da rua, todo mundo passa, né? Olha, né? E depois será que eu vou falar bem? Será que eu vou corresponder ao que eles vão, né? Mas Massa. gostei, uma experiência gostosa, né? E que isso ajuda a gente a amadurecer, né? E eu gosto sempre assim de buscar novas ideias e me aprofundar, né? Então, porque a gente precisa dessa discussão, né? A gente precisa dialogar mais, né? A sociedade está tão violenta, né? Você vê aí, crime aqui, crime acolá, né? Então, assim, Sim. a gente precisa reunir mais o país, né? Levar para o país uma pauta que é da harmonia, da união, e que todos nós somos brasileiros. Sim. Né? E agradeço, né, pelo convite de estar aqui nessa praça, né? Da Matriz, né? A antiga Praça do Barcamateiro, que ali embaixo tinha, né? Quando criança Isso. brinquei muito por aqui. E a Guto também, por esse momento. E estou aberto, né? Para outros convites. Oba, né? E gostei. aqui faço um desafio a você, viu, Guto? Posso? Pode. Opa, eu gosto Posso? assim, eu gosto Aceita assim. que lá vem. Vai. Vamos fazer um desafio aqui, Diga. né? Aos bolsonaristas. Não, veja só. Olha, vamos bater um papozinho
lulista e bolsonarista. Eita, Fechou. gota. Pra gente discutir, Rapaz. discutir a política do PT Fechou. e a política Aí a gente vai do marcar quando a chapa todos estiverem prontas, Pronto. todos os candidatos. Aí a gente marca. Discutir ideias. Veja, eu não vou discutir a politicagem, eu vou discutir o Não, a projeto, política, o o projeto. projeto político que o PT tem para o Brasil. Aê. Que está dando muito bem. Graças a Deus. Demorou? E Guto vai ter a missão de mostrar o contraditório. Vamos embora. É união e Eita, reconstrução. gota. Guto, encerra aí, cara. Júlio tá pegado o desafio. Cara, mas obrigado por aceitar o convite, tá? Que Deus te abençoe na tua caminhada. Vá à frente, siga teus sonhos e teu projeto. E você, obrigado por essa parceria aqui toda segunda-feira com a gente. E eu repito, compartilha pros amigos, dá aquele joinha e até a próxima segunda, se assim nosso bom Deus permitir. Tchau, tchau!